Olá, estamos aqui para mais uma aula de filosofia e agora estudar um pouquinho sobre o romantismo. E dentro do romantismo, o Renascimento e o Racionalismo Moderno 1. Estudaremos o Moderno 1, 2 e 3. O que é o romantismo ou como podemos entender esse processo de romantismo na sociedade? Vamos identificar nessa aula as principais características do romantismo, a estética romântica, e relacionar o romantismo com o empirismo e o existencialismo. Dentro da proposta que a gente tem hoje, nós vamos estudar o classicismo. O classicismo é a estética clássica que surge com o Renascimento. Então, dentro da estética clássica, ela vai manter a defesa de um grupo ou os interesses políticos de um grupo dentro da ideia classista. E o romantismo vai romper com esse processo clássico, ou seja, vai apresentar novas vertentes a partir daí. Essa arte, nesse momento, 1700, 1800, vai fazer a imitação da arte grega romana, vai trazer a arte grega romana para o novo contexto, lembrando que a arte grega romana, por exemplo, apresentava o nudismo como construção histórica de Deus, a valorização do corpo, a expressão divina de Deus e a expressão divina da manifestação do transcendente. Agora, com o romantismo, esse processo vai ser quebrado. E dentro do classicismo vai ter a justa medida. O que é a justa medida? As obras de arte, a escultura, a pintura, qualquer obra de arte que você faça, você tem que obedecer certos padrões ou certos conceitos que estão pré-estabelecidos como verdade artística. Se você não obedecer esses critérios, você não tem a verdade artística. Aqui, como exemplo, uma das principais que nós temos hoje é a Mona Lisa. Então, ela obedeceu e obedece alguns critérios, alguns traços de medida dentro dessa concepção que temos aí. Então, os exercícios a gente não vai ver, você pode ver depois na tela com mais calma. A origem do romantismo ocorre no século XVII e começa com o processo de extrapolar as ideias de arte que tinha, rompendo com os padrões e tornando vulgar esse movimento artístico. Então, o romantismo vem quebrar com tudo isso, aquele processo, como eu disse antes, o processo de nudismo, a ideia do corpo, a ideia de que o corpo é uma contemplação do divino, agora passa por um processo de erotismo, passa por um processo de sensual e sexualidade. A arte clássica, então, ela tem uma classe, como o próprio nome diz. O romantismo ele vem atender uma expectativa popular, e essa expectativa popular não vive as verdades clássicas de uma sociedade rica, classe da classe rica, classe da classe dominante, classe da classe política, que já tem outros sistemas de prazeres que não contempla agora o romantismo de maneira que o romantismo moderno vai ver dentro da ideia popular. Por quê? O romantismo moderno vai romper com o mais sagrado e trazer novos sentimentos de paixões, de exaltação de certas características do corpo que não estava prevista anteriormente, vai fazer uma desarmonia entre aquilo que propõe e aquilo que é racional. Então, a gente vai trazer agora, dentro do romantismo moderno, a melancolia, o sofrimento, a morte, a fantasia, e são sentimentos que não são adequados ou que não têm um procedimento com a realidade que estava sendo vista até agora. Isso está até os nossos dias, são as nossas músicas, as sofrências, os filmes, as novelas, todo o processo de construção de mídia que a gente tem hoje, da internet à mídia escrita,
a gente faz todo o processo de melancolia, fantasia, sofrimento e assim por diante, que morte, né, e essa superação da vida, né, dentro do processo romântico que a gente tem. O romantismo não tem necessariamente uma ligação com a questão de amor. O romantismo é uma ideia apresentada de forma bonita, conceitual. Então, quando eu falo romantismo, eu não estou falando de um casal, de um sentimento de marido e mulher, ou de declarações de. Mas sim, o romantismo é toda uma conceituação de ideias que passa para a sociedade a partir da melancolia, do sofrimento, da morte, da fantasia. E aí vai ter algumas manifestações que a gente teve no passado, e essas manifestações elas apresentarão vertentes diversificada e privilegiada desse tema. E um dos primeiros que a gente tem e que apresenta é a balsa da Medusa. Então, a balsa de Medusa, ela vai trazer esse sofrimento, essa angústia dessa barca que está aí, à deriva no mar, com os corpos dilacerados, revelando que houve um acidente, revelando que houve uma tragédia, e nessa tragédia algumas pessoas sobreviveram, outras estão aí mortas ou dilaceradas com seus corpos, alguns nus, outros semi-nus. Tem ali alguém que está salvando esse talvez esse casco desse barco à deriva, tem ali uma vela ainda quebrada, toda, né, destroçada, e tem alguém que está meio que salvando esse grupo. E um grupo de pessoas que ainda pede socorro para esse que ainda o salva. Então, essa é uma ideia romântica. Então, quando a gente fala em romantismo, que pensamos que seja uma ideia de amor e de paixões atrelada a duas pessoas, nem sempre isso é verdade. Aí a gente tem Saturno devorando seu filho, de 1823. Então aí vai surgir a ideia de que o romantismo, de que o amor, Saturno vai comer o seu filho. É a ideia que a gente tem até hoje, a ideia de sexual e sensual, dizer, vou comer tal pessoa. Isso é expressão relacionada ao amor erótico, e que vem essa ideia lá de Saturno, de 1823. O sofrimento, aqui a gente percebe aqui, dentro desse sofrimento também, o Bell Rock, o farol de Bell Rock. Então, o farol de Bell Rock, que sustenta diante da tempestade, que suporta esse vendaval, o mar agitado. Então, esse sofrimento que a gente tem do amor, da busca da pessoa amada, a pessoa que atravessa, por exemplo, um estado inteiro em busca dessa pessoa amada, isso traz com que a gente perceba que esse é o romantismo. Então, quando a pessoa busca, muda um rio, faz um trajeto todo, isso tudo são situações românticas. Outras situações é do paisagismo. Então, o que é esse paisagismo? As árvores bonitas, a casa, a carruagem, o rio, isso tudo é muito romântico, que eu poderia estar aqui com a minha pessoa amada. E isso, no passado, era mais uma questão para a gente louvar a Deus, a presença de Deus estava aí. Agora não, agora é mais para que a gente desperte nossas emoções, nossas paixões, e nós vamos conviver com essas pessoas a partir daí. Bom, o romantismo, então, estruturou um movimento que atravessou o período da Renascença até um período moderno, trouxe novas concepções, né? Sonhos, desejos, sentimentos, tudo isso está na perspectiva do romantismo. Só que o romantismo, ele traz uma questão da arte individual. O romantismo, ele traz a questão da arte individual. O meu eu, o sofrimento, aquela que é bem pessoal. E o mundo representa todo um processo de sentimentalismo. Então, o romantismo vai trabalhar muito isso. Enquanto a arte clássica
ela vai privilegiar a semelhança de uma forma mais universal, trabalhar um conceito mais geral. E o romantismo vai fazer essa diferença, que ele vai trazer o sofrimento individual, e esse sofrimento se torna público e é melancólico e assim por diante. Esse individualismo ele necessita de um eterno processo de contraste. Então, alegria, sofrimento, morte, vida, deixa, busca, conquista, perde. Então, esse romantismo vai trazer esse novo conceito que a gente tem aqui, né, dentro dessa nossa sociedade. E muitas vezes não está muito de acordo com aquilo que a gente vive, não. Individualidade, princípio vinculado ao romantismo e ao empirismo. Então, o que é o empirismo? São as experiências do dia a dia. O que é o romantismo? É essa extrapolar com a ideia clássica e tornar o processo da arte sensual, sexual, contrastes de sentimentalismo, isso é romantismo. E o empirismo são as experiências que a gente tem do nosso dia a dia. Passando aí a questão um pouco mais rápida, nós vamos ver que ele é irracional, o romantismo é irracional, ele traz a desarmonia, ele é desmedida, então vou me matar de paixões, vou me, né? Aí, o terceiro item que a gente está vendo aí, a questão dos absurdos, né? Ora, as músicas românticas que a gente tem hoje no Brasil, olha as músicas românticas que a gente tem no mundo, como é que elas funcionam, né? Situações, ações absurdas, né? Situações inexplicáveis, o excesso que tem de ações para que a gente construa isso, as inconstâncias, né? E a dissonância que existe dentro de... E aí a gente tem esse processo chamado desespero, ok? Essa obra de arte que está aí, que desse artista de 1853 a 1855 foi que ele viveu, e ele refletiu esse processo aí. Principais artistas que a gente tem românticos: Shakespeare, no Brasil, José de Alencar, bem conhecido no Brasil, Victor Hugo, né, John Good, Beethoven e Tchaikovsky. São grandes artistas que a gente tem nessa área aí. Aí, o exemplo que a gente pode citar aqui desses artistas, Romeu e Julieta, o amor sem medida, a questão da tragédia, da angústia, né? De modo que esse romantismo está relacionado a um existencialismo de sofrimento, de angústia e assim por diante que a gente possa pensar. Tem a questão aí que você possa ver depois, mas o que fica bem claro para nós é isso aqui, um exemplo de Shakespeare que a gente tem como processo de conhecimento dentro do romantismo. Então foi isso, o romantismo foi essa nova versão que a gente trouxe aqui, para que você conheça um pouco do nosso romantismo e como se concebeu essa ideia de romantismo.